Pode começar você. Eu não me lembro mais como é que é o começo. É, oi, eu sou fulana. Último episódio do ano, episódio 200. Achei que ele não faz ideia como começa esse podcast. Isso é 2020. Eu não falo oi, eu falo, eu sou a Marcela Ponce de Leon. É só assim, oi? É. Gente, nós vamos deixar isso na edição, porque hoje, você não acredita, eu fui passar o meu cartão e fui digitar a senha e eu não conseguia lembrar. Da aproximação, assim, no celular, eu não lembrava a minha senha. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? 2020 aconteceu. Chuchu Reais, eu sou Sheili Calef. Bom, e agora vocês já sabem que eu sou a Marcela também, né? Se você está chegando agora, você está chegando nesse maravilhoso podcast que conta a sua história, como se tivesse acontecido conosco, de forma anônima e muito surreal. Para mandar a sua história para cá, tem que mandar para o nosso e-mail, né, Marcela? bfsurreais@gmail.com. Vou falar de novo. Se você não conseguiu anotar, agora dá um pause no áudio, pega lá papel e caneta, ou então pega seu bloco de notas no celular e anota. Vamos lá. Pegou? bfsurreais@gmail.com. Ou em áudio ou em texto. Vamos para o caso da semana? Sheili, vamos para o caso 200. Vamos para o caso 200. Peraí, vou falar de novo. Vamos pro caso 200. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós. Compartilhadas com empatia, Intimidade e leveza. onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. Ai, essa história começou há uns 3 anos. Eu tinha uns 35 anos na época. Só que é uma história que vai, assim, pro resto da vida. Você vai entender por que ela ainda não acabou. Na época, eu tava naquela transição, assim. Tinha terminado um relacionamento abusivo, tava super depressiva, né? Aquela coisa do luto, término de relacionamento. Ainda mais quando é uma coisa que envolve esses abusos emocionais, assim, né? O luto tem um machucado mais forte ali que você precisa curar, né? Um pouco mais profundo. Fica lembrando, você consegue entender realmente o que aconteceu só depois de um tempo, né, que passou. É. E aí, a minha irmã, muito querida, muito obrigada, minha irmã, por esse presente. Tentando me tirar da fossa, ela fez o quê? O que você acha que a minha irmã fez? Te levou num sex shop. Não! Porque eu já fiz isso com uma amiga, então eu meio que achei que era. Não, ela me inscreveu no Tinder, amiga. Escreveu no Tinder. Quase a mesma coisa. É, quase a mesma coisa. E assim, foi ótimo, porque no final eu ficava me distraindo naquele catálogo, sabe? Eu achava o máximo ficar passando e vendo o rosto, assim, escolhendo. Acho que faz uma massagenzinha na autoestima da gente, sabe? Nesse momento, você se dá o luxo de escolher, mesmo que de maneira fantasiosa, né? Porque você não tá escolhendo, né? Mas assim... Claro. Bom, até que um belo dia... eu dei um like num mocinho, nossa, bem meu tipo, assim. Estilo que eu gosto. Cabeludo, guitarrista, estilo roqueiro. Acho que eu conheço esse mocinho, talvez. Nossa, um gatinho, meu número. E eu resolvi investir. E ele também me curtiu. E começamos a conversar, né? Primeiro naquele básico, né? Ai, do que você gosta? Filme, série, música, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem, passa umas 2 semanas, aí a gente saiu do aplicativo e foi pro WhatsApp, pra continuar uma conversa mais próxima, né? Quando rola esse momento de você migrar do aplicativo pro WhatsApp, é porque, aqui temos uma oportunidade de, quem sabe, acontecer um encontro, né? Passou no primeiro filtro. E a gente continuou mais umas 2 semanas conversando e o papo era muito bom. Ai, é tão gostoso quando a gente encontra com alguém que a conversa flui, assim. Eu passava o dia inteiro conversando com ele, o dia inteiro. E aí veio o primeiro encontro. E no primeiro encontro, ele veio me buscar em casa. Olha que fofo. E a gente foi no cinema. Fofo parte 2.
Só que a gente foi assistir Alien. Desculpa, eu perdi uma parte. Alien, tipo, Alien, o retorno. Isso, porque a gente adora essas coisas, assim, né? Nossa cara de romance. Eu passei o filme toda nervosa. E não era por causa do bicho babando lá na tela, perseguindo as pessoas, não. O problema é que eu tava esperando a hora que ele ia me dar o beijo, entendeu? A mão dele já tava assim, tipo, perto da sua. Ah, eu deixava a minha mão assim, sabe, tipo, meio apoiada no braço, e a gente tava dividindo uma pipoca, e eu ficava provocando a situação pro encontro, assim. Mas ele assistiu o filme, estava comprometido em assistir o filme. É, a língua do Alien tava mais próxima de mim do que a língua do boy, sabe? Que tristeza! É. Só que essa tristeza virou uma alegria, porque quando terminou o filme, o Alien já era, a gente saiu do cinema, e aí ele começou a chegar junto, a gente se atracou, começou a beijar, e nossa, ô beijo gostoso, meu Deus do céu, que beijo maravilhoso. E a gente ficou se pegando no estacionamento do shopping mesmo. Até 2 horas da manhã. Uau. Que a gente pegou aquela sessão que é mais tarde, sabe? Eu sou essa pessoa. Tiraram toda a tensão do Alien, né? Aquele filme tenso. Transformamos isso. E aí, depois daquele dia, a gente se viu de novo, e foi todos os dias, a coisa foi ficando séria e começamos a namorar. Bom, um dia, a gente foi tomar um chopp e tava muito frio nesse dia. E dentro do bar, eu tava suando muito. Tipo, tava frio, então eu tava com roupa de frio, e eu tava só com uma blusa quente, eu não tinha outra por baixo, então eu não podia tirar essa blusa, e eu suando. E ele até me perguntou, nossa amiga, que vergonha, ele até falou assim, você tá usando uma maquiagem que brilha? Porque eu tava suando tanto que meu rosto tava brilhando, sabe? Meu Deus. Tô tentando imaginar uma maquiagem que brilha. A conclusão, o quanto que ele entendia de maquiagem, né? Muito, só que não. Bom, eu tava com muito calor. E esse calor não aconteceu só nesse dia. Tipo, esses calores foram aumentando com o passar do tempo. Eu fui percebendo que eles vinham e iam, até que eu parei de menstruar. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, pronto, tô grávida, né? Tinha 35 anos. Eu tinha 35 anos. Só que aí eu fiz o teste de farmácia, deu negativo. Eu fui no médico, fiz o teste de sangue, deu negativo. Aí o meu médico pediu outros exames de sangue e um ultrassom. E o que o médico descobriu? Tudo apontava para que eu estava entrando já na menopausa. Inclusive, o médico que fez o ultrassom, ele disse que meus ovários estavam atrofiados, que eles pareciam os ovários de uma mulher de 70 anos. Ai, que ideia desse médico falar uma coisa dessa pra uma mulher ali que tá descobrindo aquilo na hora, né? Nossa, que delicadeza. Quase estapeei o moço, mas enfim. E aí eu saí dali, tipo, menopausa, 35 anos, mas e se eu quiser ter filho? Tipo, eu nunca tinha pensado, mas aí naquele momento começou a me dar um desespero, sabe? E eu vi que eu queria ser mãe. Ai, que desgraça. Só que eu já não podia, né? Porque olha a minha condição, né? Aí eu fiquei arrasada, chorei demais, chorei muito e, nossa, foi fundamental, assim, a presença do meu namorado nesse momento, ele ficou super do meu lado, me deu muito apoio e depois disso, segui a vida e nada de menstruar, tava decretado, né, menopausa precoce aos 35 anos. 6 meses se passaram e um dia a gente estava na missa, porque nós somos religiosos, então a gente vai para a missa sempre. E o padre falou durante a missa que aquela era uma missa especial para mulheres grávidas ou que quisessem engravidar. Olha! Como já tinha passado 6 meses, tipo, eu já tava mais de boa com o negócio, né? Aí eu dei uma risada, assim, olhei pro meu namorado e falei, eu não sabia que o tema era esse, tá? Tipo, me desculpando, não sabia mesmo. Fiquei até sem graça na hora.
Saindo da missa, a gente saiu na farmácia porque eu precisava comprar um remédio. E aí, quando eu tava saindo da farmácia, um homem super humilde, assim, ele veio e falou se a gente não podia comprar fraldas pro filho dele. Pois o filho tinha nascido, ele tava sem condições, aquela história, né? Acontece às vezes de quando você vai na farmácia, principalmente se é numa região central, assim, às vezes tem essas pessoas pedindo ajuda, né? Sim. E aí a gente, enfim, entrou na farmácia, comprou um pacote de fralda e voltou e entregou para aquele moço. Mas eu confesso que eu achei aquela situação toda muito inusitada, sabe? Tipo, primeiro você vai na missa e é uma missa para mulheres grávidas ou que querem engravidar. Depois fralda e eu de menopausa. Na sua cabeça você tava juntando tudo isso pra ver o que ia dar. E eu tava tipo, será que era um sinal? Aí eu até falei com o meu namorado, tipo, ele deu muita risada da minha cara. Tipo, muita risada. Tipo, miga, você tá louca, né? Você tá louca? Mas eu não sosseguei, porque aquilo me pegou, sabe? Aquela situação toda me pegou de um jeito, assim. E aí, eu resolvi comprar um teste de gravidez. Qual não foi a nossa surpresa quando esse teste deu positivo? Uau! Aí eu falei, não, tem que ter certeza mesmo, né? Aí eu fui fazer o teste de sangue. Claro. E deu positivo. E, tipo, aí a gente ficou muito feliz. Como que aquilo poderia acontecer naquela situação em que eu me encontrava? Fazia só 6 meses que eu tinha sido diagnosticada com menopausa precoce e que meu útero estava atrofiado. Tipo, que foi isso, né? Aí a gente foi pro médico, né? Marcou aquela consulta de pré-natal, porque você precisa, enfim, começar a fazer todos os exames e tal. E no primeiro ultrassom, sabe aquele ultrassom que a gente faz pra ouvir o coraçãozinho do neném? Ai, é tão fofo. Porque é a primeira vez que você ouve o coraçãozinho do bebê. E aí, quando a gente foi ouvir o coraçãozinho, ele não tava só fazendo tum-tum, tum-tum, tum-tum. Tava assim, tum-tum-tum, tum-tum, 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 tum-tum. Eram 2 bebês. Eu tava grávida de gêmeas. Me dá o endereço dessa igreja! Gente, que poder! Que delícia! E aí você ficou muito feliz. Você tava achando que nunca ia poder? Pois é, sem tratamento, na menopausa. A gente começou a chorar, amiga, naquela hora. E era uma mistura assim, era um choro... metade de emoção, metade de desespero, metade, tipo, um milagre aconteceu. Que loucura! Hoje, a gente é uma família linda, né? Tipo, as gêmeas nasceram com muita saúde. Eu continuo na menopausa, só que agora eu corro da missa das mulheres grávidas. Gente, dá o endereço aqui, vai ter fila, vamos ter que postar o endereço dessa igreja, a Missa das Mulheres Grávidas. Que maravilha! Lindo, né? Você sabe o que me chamou a atenção nessa história? Primeiro que eu achei essa frase que ela colocou, que ela corre da Missa das Mulheres Grávidas, eu achei muito engraçada. Foi ver na história, no desenrolar dos fatos, assim... Como a vida é uma coisa muito misteriosa e muito louca, né? Tipo... Muito misteriosa, muito misteriosa. Assim, não vem com roteiro. Não adianta você dizer que você sabe o que vai acontecer, porque não sabe. Tipo, é uma impermanência. Assim, gente, olha esse 2020. Que loucura. Não, e você foi contando a história, e eu tenho amigas que isso já aconteceu, que já fizeram trabalhos espirituais, elas eram diagnosticadas, que não podiam ter filhos, e eu já vi isso acontecer, sabe? Oração, já vi isso acontecer. A gente não sabe o dia de amanhã, quando se trata de nascimento e morte, é um negócio impressionante. Quantos casos aqui a gente já contou disso, né? Sim. De mortes inesperadas. De nascimento. E nascimento inesperado. É. Até o ano passado, quando a gente contou a história da mãe, né? E do bebê. E aí depois ela perdeu o bebê. E aí ficou grávida de novo. E uma gravidez super saudável. Assim, a vida é um milagre muito incrível, gente. E eu acho que a lição que eu tiro... Se a gente tivesse uma liçãozinha aqui no final de... Tipo o Gorpo no final do episódio do He-Man, né? Que ele vinha... Hoje o He-Man ensinou pra vocês, amiguinhos.
a Marcela entregando a idade dela. Se eu fosse tirar uma lição de tudo isso, é que a gente não pode ficar se agarrando às identidades, né? Assim, agora eu sou uma mulher na menopausa, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou uma mulher fértil, agora... sei lá, qualquer identidade que seja, né? Eu acho que o ano de 2020, quando a gente vê esses milagres acontecendo, eles nos mostram que a gente precisa tentar viver o presente como ele é, um presente mesmo, né? No presente. E tentar viver a vida da maneira mais leve e fluida possível dentro do que a gente consegue, né? Porque eu acho que isso talvez nos ajude a diminuir um pouco a angústia, a ansiedade, porque é incerteza para tudo quanto é lado. E para além dessa questão espiritual, né? Eu sei que existe uma explicação científica para mulheres nessa faixa de 35 até 42 anos, por volta dos 40 anos, na verdade, quando a mulher vai começar a entrar nesse processo de menopausa, antes dela entrar na menopausa, ela começa a ter um pico de fertilidade. Inclusive, a maior incidência de gravidez de gêmeos, fora os casos de inseminação artificial e etc., se dá nessa faixa etária. Porque a mulher muitas vezes ovula 2 vezes. E aí tem essa dupla fecundação, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito sábia do corpo, sabe? De antes da mulher terminar aquele ciclo, a última tentativa ele meio que dá um boost, assim, sabe? Agora eu vou jogar um monte de óvulo. Pra quem quer, realmente é uma possibilidade maravilhosa. Mesmo que hoje a gente possa ter filhos de tantas formas, né, gente? Meu Deus do céu. Além das inseminações, tantas crianças maravilhosas, e podemos adotar, sempre tem oportunidade. Acho que pra quem quer ter filhos, sempre tem oportunidade, né? Sim, sim. A gente não pode esquecer também da nossa essência animal, né? De espécie, enfim. E o nosso corpo, e os ciclos, e as coisas. Acho que é super importante. E pra mim, 2020 trouxe muito sobre isso, assim, sabe? Eu acho que eu tive a oportunidade de me conhecer muito, de prestar atenção no meu corpo, no meu sono, na minha fome, no meu medo, na minha ansiedade, na minha dor, sabe? Cada uma dessas sensações, dessas emoções durante o ano, entendeu? E, enfim... Queria trazer pra você que tá aí do outro lado, escutando, baseado em fatos reais, um episódio 200 que trouxe essa reflexão sobre... A pessoa não tá do outro lado, Marcela. Nós estamos dentro da cabeça da pessoa. A Marcela queria contar pra você que está ao redor da nossa voz com o seu cérebro, tímpanos, arcada dentária. Tô imaginando a gente dentro da sua cabeça. Não, e se a gente for um ponto mais fundo nessa brincadeira aí, que é imaginar como que essa onda sonora vira informação elétrica para os neurônios, passando pelos cílios que tem dentro do nosso ouvido. Nossa! Ui, passou um elétron aqui, gente. Ui, o próton! Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Feliz ano novo. Feliz agora. Feliz hoje. Feliz presente. Feliz 31 de dezembro de 2020 para você, Sheili. Para os nossos apoiadores que estiveram com a gente em 2020, que chegaram em 2020, que vocês são ótimos, passaram em 2020. Para você, ouvinte, que chegou por causa da pandemia, porque a gente ganhou um monte de ouvinte por causa da pandemia, né? O que a gente ganhou de gente falando. Conheci vocês na pandemia, nem acredito. Acredita, é real. Nós estamos aqui agradecendo a sua companhia. Sheili, muito obrigada por esse ano, que a gente gravou episódio pra caralho, né? Nossa! Tá louco. Valeu a maratona, hein? Obrigada por ter abraçado o agosto surreal. Mesmo tendo descoberto isso no Twitter. Obrigada, Marcela, por segurar a onda, inclusive quando eu fui para o hospital. Ai, é verdade. E eu quase fiquei com vontade de fazer um episódio de retrospectiva que nem a gente fez o ano passado, mas eu acho que a gente tem que viver no presente e o presente pedia este episódio. Então, até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.